E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre o mercado da bola que o Botafogo vem fazendo nessa janela do meio do ano, que vem sendo muito positiva para o Botafogo. O Botafogo já fez grandes contratações, mas ainda falta o Botafogo reforçar o time do meio para trás, eu diria. Ainda falta o Botafogo fazer mais algumas contratações que vão ser um ajuste fino para o time de fato poder brigar por um título nessa temporada de 2024 e não, sei lá, sofrer com um erro grave de algum jogador que não esteja à altura do elenco que prejudique todo o andamento do time na competição. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfranfc. Tô postando bastante conteúdo de Botafogo. Tô postando bastante conteúdo de Botafogo também lá no Instagram, então me segue no Insta se você quiser ver mais conteúdo além do que eu já posto aqui no canal. Show, rapaziada? Bora pro vídeo. O Botafogo se reforçou muito bem nessa janela de transferências. O Botafogo que fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Thiago Almada, que está disputando as Olimpíadas no momento e com certeza quando estiver à disposição vai fazer muita diferença de forma positiva para o Botafogo. O Botafogo também foi lá, contratou o Matheus Martins, mais uma ótima contratação, um jogador que vai chegar, vai agregar demais, vai ser importantíssimo para o Botafogo conseguir bons resultados e se manter vivo lutando ali em todas as competições, nas três frentes que o Botafogo tá: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. O Botafogo precisa de um grupo forte e robusto. A gente viu como o Botafogo já sentiu ali falta de alguns jogadores nesse jogo contra o Cruzeiro. O Botafogo não tinha muitas opções ofensivas no banco de reservas e nem os jogadores que entraram como titulares, né, que foram os reservas suplentes dos titulares, não conseguiram dar um bom retorno, uma boa resposta. O Botafogo tinha ali, para vocês terem noção, como opção no banco de reservas o Carlos Alberto, que é um jogador que é bem abaixo dos titulares. Isso sim, eu acho que é inegável para qualquer pessoa. Mas o Botafogo se reforçou bem, cara. O Botafogo trouxe também o Alan, que é um baita primeiro volante. Quando estiver em plena forma física, vai ser titular absoluto no time do Botafogo. Mas, na minha opinião, o Botafogo precisa fazer a contratação de mais um volante. Até falar, porra, Maurício, mais um volante para o time do Botafogo? Sim. Hoje o Botafogo não tem um meia central, um segundo volante para ser reserva do Marlon Freitas. Não tem. O Alan faz uma função diferente, é primeiro volante. O Tietê, quando entra em campo, não consegue desempenhar nem perto do que o Marlon Freitas entrega para o time do Botafogo quando está jogando de titular. E o time do Botafogo sente muita falta do Marlon Freitas porque não tem um jogador com características parecidas e que seja tão bom de lançamentos e também de fazer as jogadas do time acontecerem. Mostrar presença no campo de ataque. O Botafogo não tem esse jogador no seu elenco. Eu, se fosse John Textor, se eu tivesse ali o poder de fazer as contratações, iria atrás de mais um volante, só que dessa vez de um segundo volante e não um primeiro volante. Primeiro volante o Botafogo tem muito, tem o Alan, o Botafogo tem o Danilo Barbosa, o Botafogo tem o Gregory, mas segundo volante, meia central, o Botafogo vai precisar contratar, vai precisar ir ao mercado e contratar. Eu contrataria, se fosse eu. Outras posições que o Botafogo precisa contratar para se manter firme e não correr risco de ter jogadores falhando. Zagueiro, isso o Botafogo está correndo atrás. O Botafogo tentou a contratação do Lianco, não deu certo. O Botafogo tentou a contratação do Joaquim, do Santos, também não deu certo por questões físicas. E o Botafogo segue no mercado para fechar ainda essa semana, o quanto antes, a contratação desse zagueiro, porque já chegue e que já tenha condições de jogo para ajudar o time. Esse zagueiro chegaria para formar a dupla de zaga titular com o Bastos, mas também para colocar um pouco mais de escanteio o Lucas Alter, que não vem fazendo boas atuações, inclusive contra o Cruzeiro foi vaiado durante a partida por algumas falhas ali, realmente que, cara, de um zagueiro amador. O Botafogo precisa contratar outro lateral direito. Fica claro que nem a torcida e nem o técnico Arthur Jorge tem uma confiança tão grande em cima do Matheus Ponte. E nem o scout do Botafogo também entende que o Matheus Ponte é esse lateral direito que pode suprir o Damian Soares, que tá tendo uma sobrecarga grande de jogos, porque, cara, o Matheus Ponte, digamos que quando entra não faz boas atuações. Até foi bem no jogo contra o Cuiabá, fez um gol importante e tudo mais, porém não é um cara que passa confiança. Então você tem que sempre ficar utilizando o Damian Soares, que já tem uma certa idade. E o Botafogo está em busca de outro lateral direito. O Vajanides, que o Botafogo estava procurando, surgiu aqui uma notícia agora
que a proposta foi recusada. Vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa negociação. E também, lateral esquerdo, cara. O Marçal tem jogo que vai muito bem, mas tem jogo que vai muito abaixo. E o Hugo a gente não pode contar no elenco do Botafogo. Porra, a atuação do Hugo contra o Cruzeiro foi desastrosa. O cara não tava dominando uma bola, tava lento, pesado. Não estava conseguindo jogar. Então essas são as contratações que o Botafogo precisa para brigar de fato nas frentes por um título. Segundo volante e meia central, o Botafogo não tem um cara no seu elenco, característica parecida, que faz a função do Marlon Freitas. Tem que contratar, cara. Precisa contratar para essa posição. Lateral direito e zagueiro urgente. Urgente, para ontem. Para essa semana o Botafogo precisa estar com lateral direito e um zagueiro no seu elenco. Precisa estar com o Matheus Martins também inscrito um quanto antes, porque o Botafogo perdeu o Júnior Santos lesionado. E precisa de um jogador para entrar nessa rotação no setor ofensivo. E lateral esquerdo não é tanto assim uma prioridade, mas precisa também. Porra, pode contratar, tem oportunidade de mercado maneira? Traz um lateral esquerdo também. Esses seriam os movimentos de mercado que eu faria para fortalecer ainda mais o time do Botafogo. Se reforçou muito bem do meio para frente. Em breve vai ter um grande jogador que é o Thiago Almada, do meio para frente. Trouxe o Alan, muito bom jogador. Trouxe o Matheus Martins. Até porque eu acredito que para você ser campeão, você não pode correr o risco de ter um jogador em campo que comprometa o seu time. Eu sempre falo isso aqui com vocês. O ruim de você ter um jogador mais fraco, mais abaixo no seu elenco, é que uma hora ele vai jogar. O ruim de você ter jogador ruim no seu elenco é que uma hora ele vai jogar, porque alguém vai sentir e ele vai ser a opção e vai jogar. Então, é claro, o Botafogo tem um ótimo elenco, tem assim peças muito boas, mas precisa se reforçar. E claro, faz muita falta o Eduardo, lesionado. O Eduardo vivia um bom momento na rotação do Botafogo e faz falta demais o Júnior Santos. É uma falta assim irreparável, porque é um jogador de característica única do elenco. Matheus Martins faz uma função que pode ser um pouco parecida, mas são jogadores diferentes. O Júnior Santos é um cara muito mais rápido, mais forte. O Matheus Martins também sabe fazer gols, mas é mais um ponto. O Júnior Santos é um ponta mais atacante, que ataca muito a última linha do adversário e dificilmente perde na velocidade, na força física para qualquer outro marcador. Para você ser campeão, não basta apenas ter um time titular. Você tem que ter de fato um elenco forte e robusto. Em todas as posições você ter pelo menos duas boas opções para quando o titular não for jogar, o reserva entrar e fazer um jogo compatível que não deixe a desejar. Mas comentem embaixo a opinião de vocês, se vocês concordam com essa minha análise, se vocês concordam com essa minha opinião e quais posições o Botafogo precisa reforçar ainda. Beleza? Eu vou ficando nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui!